Mas aí tem uma linha muito tênue, porque é muito fácil, né? Você pegar e reclamar que aquela pessoa, ela basicamente não está sendo o que você esperava que ela fosse, né? Que ela está se comportando de uma maneira que para você é inaceitável. É muito fácil você reclamar, mas o grande problema é que isso de uma certa forma acaba fazendo mal para você, entendeu? Porque sempre que você vê o problema na outra pessoa, você vai ter que mudar a outra pessoa, entende? E isso foge da tua alçada. Isso foge da tua alçada. Então você não tem outra alternativa a não ser mudar a si mesmo. Cara, isso é uma coisa difícil, mas deixa eu te dizer uma coisinha. Toda e qualquer dificuldade faz parte de um processo. Sempre que você for entrar dentro de um processo, você vai encontrar dificuldades. Pode olhar em tudo ao seu redor. Sempre que você entra num processo, dentro desse processo, você vai encontrar dificuldades. Por quê? Porque você é ignorante, até que você aprenda. Né? Somos ignorantes até que aprendemos. Então, depois que a gente aprende, as coisas elas ficam mais fáceis e conseguimos ter uma habilidade muito maior para lidar com essas coisas. Mas enquanto essas coisas não forem aprendidas, dificilmente a gente vai conseguir fazer essas coisas fáceis. Então você vai encontrar muita dificuldade dentro de qualquer processo. E não é diferente no que tange aos relacionamentos. Entendeu? Então, quanto ao defeito de uma pessoa, você não vai poder mudar esse defeito. Tudo que você pode fazer é influenciar uma mudança. Mas se a tua influência, como ela é indireta, ela pode, de uma certa forma, não surtir efeito, porque a outra pessoa, de fato, não quer mudar. O que seria influenciar uma mudança? Tem um psicólogo canadense chamado Albert Bandura, e ele vai postular que o ser humano aprende por meio da observação e de uma coisa que ele chama de modelagem. A modelagem é a partir do momento que você olha alguém fazendo e você repete aquelas ações. E aí você aprende um determinado comportamento. Isso é modelagem. Então é por meio disso que as pessoas aprendem. E o que acontece? É por isso que um ser humano, para que ele possa aprender, ele vai precisar de um exemplo, de uma referência. Então você pode ser essa referência, né? Porque ele não tem. Você quer que, por exemplo, uma pessoa seja dócil. Ela é uma pessoa mais agressiva, uma personalidade mais forte, e você quer que aquela pessoa ela seja dócil. Então, você não é dócil com aquela pessoa. Quais as referências que ela tem? Ela não sabe o que é ser dócil. E dificilmente ela vai reproduzir algo que ela desconhece. Então ela precisa de um exemplo, ela precisa de um molde para que ela possa modelar aquele molde. Então ela vai precisar de uma pessoa dócil para que ela observe a pessoa dócil e com essa observação ela decida se ela quer ser dócil, porque isso vai exigir uma decisão. Ela vai ter que, peraí, eu vou também, eu quero ser como essa pessoa. É por isso que eu digo, quando você se torna um padrão autoritário para alguém, isso fica muito mais fácil, né? É por isso que pessoas modelam líderes. Por quê? Líderes são padrões de autoridade. Então, quando você tem uma referência de autoridade, a modelagem ela é muito intuitiva e muito facilitada. Entende? Só que às vezes, claro, é difícil de ter um padrão de autoridade. Ainda mais, por exemplo, no que tange a uma mulher referente a um homem. Né? Um homem ele já se enxerga mais autoritário, mais dominante do que a mulher. Muitas vezes não. Mas, né, se bem que hoje está se perdendo muito isso, né? Os homens estão ficando muito mais submetidos. Até mesmo pelo crescimento do movimento feminista, né? Mas enfim, esse não é o assunto. O que acontece é que um padrão de autoridade, ele facilita muito mais esse processo de modelagem. Mas se você não for um modelo, jamais uma outra pessoa vai poder
jamais ele terá uma referência para modelar. Então, se você espera algo de alguém, você influencia essa mudança dando o exemplo do que você deseja que ela copie. Aí você está influenciando uma mudança, entendeu? Mas isso não quer dizer que vai colar. E geralmente, muitas vezes não cola. Por quê? Porque a outra pessoa é aversa à mudança. Ela é o que nós chamamos de pessoa rígida. Ela é o que eu chamo, né? Nós chamamos. Ela é o que eu chamo de pessoa rígida. O que é uma pessoa rígida? Uma pessoa que tem dificuldade de mudar, diferentemente de uma pessoa flexível. Uma pessoa flexível, ela tem uma facilidade a mais de mudar, né? Mas enfim, geralmente, a maior parte das pessoas geralmente é rígida, né? Então, muitas vezes ela não vai reproduzir esse molde, o qual você está se pondo como, né? Então, dificilmente ela vai mudar. E forçar uma mudança, você não pode. Então, o que fazer? Mudar a si mesmo. É a outra alternativa. É quando você vai buscar formas de começar a aceitar aquela pessoa como ela é. Com os defeitos dela, com o jeito dela, entende? Para que você possa facilitar até mesmo a convivência. E isso é uma coisa extremamente difícil. Mas é uma dificuldade que basicamente ela tem que ser encarada. Entenda uma coisa, dificuldades, como eu já disse, vão sempre fazer parte do processo. Isso é inerente, isso é indivisível. Qualquer processo carrega consigo uma par de dificuldades. E essas dificuldades, elas são os desafios que basicamente vão contribuir para a tua evolução. Entende? Essas dificuldades, de uma certa forma, elas são benéficas. Essas dificuldades, elas de uma certa forma são benéficas. Elas são barreiras que, uma vez quebradas, você, de uma certa forma, passa um nível, né? Você começa lá no nível 1, vai nível 2. Eu jogava muito videogame, né? Então eu peguei essa parada de nível. Mas é bem esse tipo de evolução. Ele é gradual, entende? Você vai eliminando uma barreira e evolui, vai eliminando outra e evolui, e assim você vai evoluindo, eliminando essas barreiras e aprendendo a lidar com esses momentos difíceis. Eles servem como desafios. Entende? Então, para que você possa lidar com pessoas difíceis, geralmente tem esses dois caminhos, né? Ou você aceita o que basicamente ela é, ou você influencia uma mudança, que basicamente não quer dizer que você conseguirá mudá-la, mas você vai dar uma oportunidade dela mudar a si mesmo. Por quê? Porque o controle da mudança de uma pessoa é somente dela. O controle da mudança de uma pessoa é somente dela. Entende? Por isso que é muito mais fácil você mudar a si mesmo, porque esse o controle da sua mudança, embora ele ainda seja dificultado, ele é o mais próximo do seu controle. Entendeu? Então, é muito mais facilitado. Aí está o processo.